vamos já já ter acesso ao nosso candidato, que estou tão feliz de falar com o César Romão. Olá, querida amiga Thaís. Olá! Tudo bem? Tudo Que prazer ótimo. imenso estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, mesmo, imenso. Eu Assim, que, eu que já uma sou. satisfação de estar falando contigo, uma pessoa tão incrível, que tem um trabalho de vida tão maravilhoso. Eu fico muito feliz da gente poder, como a gente fala assim, informalmente, trocar umas figurinhas. A honra é minha, querida Thaís. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com você. Você que é um marco na história das nossas telenovelas, do teatro brasileiro, uma das maiores atrizes brasileiras, consagradíssima. Eu escrevi 25 livros e você fez 25 novelas ou mais até, né? Então, nós temos Sabe? esse ponto em comum. Eu para números sou péssima. Eu falo assim que com o tempo eu fui aprendendo que a matemática é muito importante, mas eu sempre reneguei muito a matemática e cada vez mais ela faz parte da vida de todo mundo. A matemática é fundamental até para a espiritualidade, né? Então a É gente tem que verdade, é entender a verdade. matemática. Mas eu sou muito mal de ficar guardando os números, as coisas. Eu não sei quantas novelas eu fiz. Ah, eu acho Se que você você fez mais de 25. Deve ter feito muitas. Eu sei que eu fiz Fez muitas. Eu mais sei de quando eu vinte e falo, cinco novelas. a novela tal foi no ano tal. Quando coloca um ano, então aí que acabou para mim. Que ano que foi a novela tal, aí pronto, aí acabou, aí que eu não sei mesmo. Porque eu sou uma pessoa, por ser artista, que estou sempre muito relacionada às emoções. Então, eu tenho relação de memória com sensações. É muito mais próximo do que data, do que números. Para mim não fazem parte do meu depósitozinho de memória. Eu sempre guardo sensações, músicas, emoções, cheiros, paladares. Eu gosto de me relacionar, por ser atriz, com esse tipo de coisa. Mas, mais do que tudo, eu acho que eu quero muito trocar contigo, as minhas figurinhas que eu quero trocar contigo, é sobre o propósito que eu acho que eu, que eu tenho, que eu acho que quem é professor tem, né? Que é o de ter prazer de ensinar, ter prazer de ajudar o ser humano, dar umas diretrizes, né? Dar uma orientada, né? E é isso que eu quero conversar contigo hoje, sobre o prazer que eu tenho de tocar o ser humano, que eu tenho certeza que você também tem, porque as coisas que você faz, as belezas que você nos mostra, são para melhorar o ser humano. Obrigado, querido. O Brasil está com saudade de você. Todo o seu trabalho foi voltado a isso aqui no Brasil. Você passou muita emoção na sua brilhante carreira. E nós aqui estamos com saudade e estamos com um pouquinho de ciúme aí dos portugueses, viu? Porque agora eles ficaram com você. Mas ficaram mesmo. Eu já estou aqui em Portugal há muito tempo. Eu vim em 2000, montei uma escola de televisão e cinema aqui. Fiquei de 2000 a 2007. Aí eu voltei para o Brasil. Fiquei 7 anos. Por isso que eu falo, os números são muito fortes na minha vida. Fiquei 7 anos no Brasil, depois voltei para cá. Então, sempre 7, 7, 7. Tem uma diferença de 7 anos para as filhas também. Mas, assim, eu agora acho muito difícil voltar ao Brasil. Cada vez mais, porque eu tenho uma filha que está muito bem adaptada aqui e queria muito que a minha filha mais velha também viesse, mas enquanto ela não vem, fica a mãe aqui só torcendo à distância. Mas olha, estamos cheios de pessoas aqui. Eu queria agradecer. Olha, o Arthur Costa Bruno entrou. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão aqui, dizer que, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, escreve uma hashtag antes, para a gente poder identificar, porque às vezes vocês ficam conversando e aí fala uma coisa, fala outra, e eu me perco até nas perguntas. Mas quando tem a hashtag, aí eu vejo que é uma pergunta e eu posso responder, porque hoje eu estou sem a minha assistente. Eu tenho uma assistente, a Carolina, minha filha, eu coloco ela para trabalhar. Todo mundo aqui em casa trabalha, bota ela para trabalhar. Vai lá, fica anotando as coisas. Hoje eu estou sem assistente. Bru, olha, você, Bru trabalha comigo, fica sendo meu assistente, Bru. Qualquer coisa, se tiver as perguntas, repete aí para mim, porque hoje eu estou sem assistente. A minha assistente foi ver as luzes de Lisboa.
saiu para ir na Baixa para ver as luzes de Lisboa. Muito bom. Porque esse espírito de Natal mexe mesmo com a gente, né? É tão bom a gente ver que, pelo menos nesse momento de Natal, as pessoas param um pouco para repensar, analisar, buscam a luz, né? Porque essa coisa toda da vela, da luz, ela foi ver as luzes de Lisboa, mas tem a ver com a busca interna que a gente tem da luz no Natal. E é tão bom isso, é tão bom ter esse, pelo menos um momento no ano que as pessoas se obrigam a parar para pensar e repensar, né, o que vale a pena. Esse é um dos Então, papéis do Natal, né? é um dos papéis do Natal que é maravilhoso, que é. E nesse momento, então, né, as pessoas estão repensando tudo, né, Romão? Eu sinto que cada vez mais o ser humano está começando a se tocar. Eu vi uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. A pandemia veio para deixar as pessoas realmente como elas são. Quem é bom ficou melhor e quem é ruim também piorou, né? Aproveitou. A pandemia veio para marcar as pessoas. Essa é uma grande verdade. E outra coisa, né, a pandemia nos tornou iguais. Nós nunca fomos tão iguais nesse planeta. Talvez só no momento da criação, né, quando Deus pronunciou que nos fez a sua imagem e semelhança. Mas nós nunca fomos tão iguais, quer dizer, nós temos o mesmo conteúdo de medo, de preocupação, passamos todos pelas mesmas coisas, nós estamos totalmente iguais nesse momento. E a pandemia serviu para que quem fosse bom tivesse tempo de ficar melhor. E quem, infelizmente, não tem as boas características, né, acabou ficando pior. Veja que no início da pandemia nós tivemos uma demonstração de falta de solidariedade imensa. Você se lembra, querida Thaís, que as pessoas entravam nos supermercados e só pensavam nelas. Pegavam tudo que podiam. E eu tenho um vídeo gravado por um aluno meu, que ele gravou uma pessoa, que ele perguntou assim a ela: olha, mas a senhora não vai tomar esse leite todo que a senhora está levando? Esse leite vai vencer, tem data de vencimento. Por que a senhora está levando tanto? Ela disse: porque eu preciso cuidar de mim e da minha família. Mas a senhora vai levar leite vencido, vai faltar para alguém. Não estou preocupado. Eu estou preocupada comigo. Então, no início da pandemia também, nós vimos florescer um grande potencial de egoísmo, né, que as pessoas carregam nelas. A pandemia realmente mostrou a verdadeira face da maioria das pessoas do mundo. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros países também, aí em Portugal também deve ter ocorrido, porque eu tenho livros em 50 países hoje e uma coisa acontece, Thaís, você que é atriz, que tem aí o seu nome em diversos países, com as novelas todas que você fez, mais de 25, acredito eu, as pessoas, elas têm os mesmos sentimentos, os mesmos problemas, elas passam pelas mesmas emoções em qualquer parte do mundo, né? Então nós tivemos que nos adaptarmos, temos ainda que nos adaptarmos a esse momento, temos que refletir muito sobre esse momento, porque nós vamos sair dele de uma forma diferente para melhor ou para pior. Então nós temos que fazer essa escolha, espero que as pessoas escolham da forma melhor. E se depender de nós, sim, né? Porque eu acho que esse também é um papel do artista, é um papel de quem também é professor, quem também resolve, através das suas palavras, tocar no ser humano. A gente está aqui para isso também, ajudar de alguma forma a fazer com que as pessoas entendam que elas precisam se modificar. É um momento de modificação no todo, né? É um momento onde como você falou, todos ficamos iguais, mas ao mesmo tempo foi um momento que foi chocante, mas foi para realmente as pessoas entenderem que quem não se modificar, quem não trocar as suas ferramentas, a sua maneira de ver e agir, não vai conseguir um espaço ao sol, ao ar livre. Quem não deixar florescer as suas características humanitárias vai sofrer muito. Vai sofrer sim. As suas características, a questão hoje em dia, você já viu que, por exemplo, essa questão que todo mundo passou, né?
o egoísmo, né, a princípio foi muito latente, mas agora também a gente vê exatamente o espírito de solidariedade muito maior e muito mais presente até nas pequenas coisas, né? Então, Mas nem tanto ainda, minha querida amiga Thaís de Campos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos recentemente políticos e magistrados da Suprema Corte entrando com processo aí para que eles fossem vacinados em primeiro lugar. Então veja que o que aconteceu no supermercado acontece também nas altas cortes, né? O egoísmo está muito presente ainda no ser humano. A gente precisa vencer isso aí para poder enfrentar situações como essa. Precisamos vencer mesmo. O egoísmo, assim, mas e não só o egoísmo também, né? A forma de lidar com as coisas todas. As pessoas têm que aprender que elas têm que modificar a maneira de lidar com as coisas. Não é mais do jeito que era. Você tem que parar para pensar que tudo que você faz influencia no todo. O planeta você não tem que pensar na sua quinta, sexta geração, você já tem que pensar agora em fazer todas as coisas modificaram. Claro que, infelizmente, muita gente que está associada ao poder e os que têm mais dinheiro são as pessoas que são as menos propícios a mudar, porque estão, né? Ao contrário, até nessa fase de crise, até se aproveitam dela para até ganhar mais dinheiro. Você não tem ideia de como o Algarve está sendo vendido aqui em Portugal toda hora. Os preços não abaixaram, porque as pessoas que têm dinheiro continuam comprando, adquirindo, né? Ainda tem isso. Infelizmente. Mas a grande massa, eu acho que sim. Eu acredito, sim. Eu tenho essa visão, porque a gente vê as pessoas como as pessoas estão se portando, as pessoas modificaram mesmo, pelo menos deu uma aberturazinha de olho, o olhinho abriu, entendeu? Deu uma modificada. A internet faz isso, né, Romão? A internet faz isso. Por exemplo, a internet agora, o Instagram, o Facebook, é a nossa televisão, antigamente. Você, como escritor também, cada vez mais vai ter também que adaptar a sua escrita. Eu vi você também falando que está entregando autógrafos já em casa, porque não tem como a pessoa ir receber um autógrafo. Então, a gente faz com que chegue a pessoa. A gente se adapta. A gente vai se adaptando às realidades, né, quando elas vão modificando. E hoje em dia é tudo muito isso daqui. Isso daqui é a comunicação total. Eu tenho adolescente em casa e vejo que ela vê pouca televisão. Eu brigo com ela, para de ver no telefone a série, vai ver na televisão grande. Até a série fica vendo no telefone. Mas, né? os nossos avós e os nossos pais pediam para a gente sair da frente da televisão, né? Ou senão tinha horário, quer dizer, praticamente a mesma coisa. E você sabe que você fez um comentário agora interessante, o mundo da livraria mudou no planeta inteiro, principalmente no Brasil, né? Muitas livrarias aqui partiram. Então, os leitores hoje, aquela livraria física como a gente conhecia, daqui a pouco talvez nem encontre mais por Esperamos aqui. Bem que é uma delícia. Então, eu fiz essa campanha que está lá no meu site, que é o cesarromão.com.br, que é uma campanha assim: você entra no site, adquire o meu best-seller, A Semente de Deus, e recebe com autógrafo personalizado aí no endereço que você colocar na sua casa, ou se você quiser presentear alguém. Sabe, Thaís, eu fiquei muito impressionado com a repercussão disso, porque antes de março, nós estávamos naquela agenda de palestras, as pessoas iam, acabava a palestra, você ficava ali autografando os livros, ou mesmo fazia autógrafos em livraria, e eu sinto que eu surpreendi o meu público com isso, e atualmente espero que outros autores o façam, mas ainda sou o primeiro autor no mundo que está fazendo isso. Eu espero que outros autores aí tomem essa iniciativa também, porque é um ato de respeito também ao nosso leitor que se afastou, porque ele não pode mais ir às palestras. Então, nós temos aí todo esse ambiente de eventos no mundo inteiro paralisado, principalmente aqui no Brasil. Então, essa foi uma forma de aproximação dos leitores. A internet tem isso. E tem uma coisa, Thaís, que eu
quero ressaltar a você e as pessoas que estão nos acompanhando. Quero mandar um super abraço aqui para a Bru também. Eu só não vou falar que vi a Bru nascer, porque senão eu vou ficar muito velhinho aqui, né? Mas ela é uma querida, a família toda, uma família que eu adoro, respeito muito. Você sabe que eu acredito que o mundo ainda tem uma ideia um pouco equivocada da mídia social. Porque para mim, por exemplo, a mídia social é uma maneira de doação. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo as pessoas falarem assim: eu vou abrir um Instagram para ganhar dinheiro, eu vou abrir um Facebook para ganhar dinheiro, eu vou porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero virar influenciador, influenciadora, porque eu quero... E aí, as coisas não são bem assim, né? Como em todas as coisas que surgem como novidade, tem muita mentira. É como aquela pessoa que perde no cassino. Ela só conta quando ganhou, quando perdeu ela não conta. Então a gente fica achando que ela nunca perdeu, porque de vez em quando ela conta que ela ganhou. Eu acho que a internet, as pessoas que têm Instagram, Facebook, estão usando as mídias sociais, elas precisam fazer, assim como você faz, quer dizer, é uma doação. É o momento das pessoas compartilharem coisas boas, compartilharem coisas nutritivas. Mas, infelizmente, a mesma faca que corta um pão e passa uma manteiga no pão também pode tirar a vida de alguém. Nós precisamos aprender a usar a mídia, essas mídias sociais, de maneira nutritiva, e estamos gatinhando para isso ainda, na minha opinião. Então vocês aqui que estão junto aqui, que são seguidores da Thaís, se vocês tiverem, procurem sempre, quando entrarem na mídia social, pensar assim: o que eu vou doar hoje? Qual vai ser a minha doação? Vou mandar um sorriso, vou mandar um abraço, porque quem está do outro lado está esperando. Normalmente as pessoas que estão esperando são aquelas pessoas que têm a esperança, né? Então elas têm a esperança de entrar num Instagram como da Thaís e outros, e encontrar alguma coisa legal naquele momento. Então, mídia social é doação. Lindo. Lindo isso, lindo mesmo. E é exatamente o contrário da maioria das vezes, né, que a gente vê, principalmente uma grande, como falam aqui em Portugal, a malta, o pessoal mais jovem, utiliza o Instagram, e muitas pessoas também, como um objeto narcisista. Não tem a menor intenção de doar, tá? Tem a intenção de se ver. É tão louco isso, porque não interessa nem tem quantas pessoas estão visualizando, não, ela interessa que ela está aparecendo. Muitas vezes eu vi algumas atrizes com quem eu trabalhei, que elas ficavam mais preocupadas, não é quantas ela tinha de visualização, mas era quanto a outra estava tendo, se a outra estava tendo mais que Mas esse é um drama humano, sabe? Eu tenho muito repórter, jornalista. Fui durante muitos anos, meu mandato acabou agora, fui vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Então, sempre que um jornalista vinha me entrevistar, ele falava assim para mim: Romão, quantos seguidores você tem? E aí eu respondia para ele: não me pergunte quantos seguidores eu tenho, pergunte quantos livros eu escrevi, quantos milhões de pessoas pelo mundo eu consegui tocar, quantas vidas eu posso ter melhorado um pouquinho, quantas noites eu fiquei sem dormir para escrever um dos meus livros. Me pergunte sobre minha família, meus filhos, o que eu penso. Não me pergunte quantos seguidores eu tenho, né? Porque eu acho isso de um vazio tão grande, até porque o tempo mostrou que essa história de seguidores é um soco no sereno. As pessoas aí injetam robozinhos e o tempo mostrou isso. Então, quando um jornalista, agora não mais, porque na primeira entrevista que eu dei, que rodou bastante, o jornalista ficou bem conhecido. Esse, pelo menos, nunca mais acho que perguntou para ninguém quantos seguidores a pessoa tinha, né? Você não pode ser avaliado pelas pessoas que te olham,
Puxa, que coisa pequena avaliarmos um ser humano pelo número de seguidores. Que coisa pequena avaliarmos um ser humano por aquilo que ele tem num númerozinho aqui na tela. É pequeno para quem faz isso. Pessoas pequenas fazem isso. Eu acho que as pessoas têm tanta coisa sensacional para mostrar. Você, por exemplo, Thaís, com essa carreira maravilhosa, já pensou, o repórter chega para você e pergunta quantos seguidores você tem? Depois de tudo que você construiu, uma carreira histórica, uma das maiores atrizes desse país, quantos seguidores você tem? E nós temos que brigar contra isso, assim. A gente tem que exatamente mostrar que o que é feito, para que é feito, como utilizar esse meio de uma forma positiva, como utilizar esse meio de comunicação que é enorme, ele é fortíssimo, ele chega às pessoas, ele pode, de repente, num dia, dar uma alegria a uma pessoa que faça com que ela, de repente, não tire a vida dela, ou pode dar um propósito para alguém, ou pode fazer com que alguém descubra uma habilidade que ela tinha e que ela estava se achando sem função, de repente ela acha uma possibilidade de ter um objetivo na vida. E é isso que a gente tem que fazer com essa rede social. Mas para isso precisa entender, mais do que tudo, precisa ter o conhecimento. Tudo tem uma disciplina, tem um estudo, tem um esforço, né? Mesmo as redes sociais, para você utilizar bem, você tem que entender elas. Você tem que saber o que você está fazendo e tem que saber o que quando você fala, você pode influenciar para botar um pouquinho mais de consciência na cabeça dessas pessoas que apenas tiram fotos de coisas que às vezes que nem são delas. Só, ai, eu passei aqui, nossa, tu tirar foto desse carro maravilhoso aqui, fica na frente do carro. Aí tira nem é dela o carro, entendeu? Mas então, Você sabe, por que você vai tirar uma foto dessa? Ok, a Carolina, minha filha, foi agora para as luzes, ela vai voltar cheia de fotos de luzes de Portugal, mas é um momento onde ela estava com o espírito de Natal com o pai, junto com ele, né? Um momento de troca, um momento que viu coisas belas, guardou. Isso sim, aí sim, ok, é uma coisa boa que está relacionada a um momento importante, né? Porque o que é importante mesmo são essas coisas na vida, né? São os momentos que a gente vive com as pessoas que a gente ama. É você poder ajudar alguém, é você poder tocar um ser humano, é você poder modificar uma pessoa, você poder de alguma forma, ajudar, mesmo que seja com uma palavra, ou com uma forma que você utiliza as redes sociais. Eu gosto muito de conversar com gente, procurei isso ontem, ontem, 2 dias atrás, eu falei com uma ex-aluna minha, que fez cirurgia, perdeu 80 quilos, virou Miss Bariátrica. Então, ela falou assim, que ela descobriu as redes sociais porque ela descobriu o propósito da vida dela, que era ajudar as pessoas. Eu falei assim, olha, nós também aqui já temos alguma coisa em comum. Então, assim, utilizar isso de uma forma positiva, mas tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter conhecimento. Não adianta se jogar para fazer qualquer coisa, porque não vai ser bom, não vai ser bom, vai ficar mais ou menos. O conhecimento é muito importante. Eu adoro dizer agora a minha frase, uma das minhas frases preferidas, que o conhecimento é a moeda do futuro. Que você nos seus cursos, você também fala muito sobre disciplina, sobre a necessidade de estar se esforçando, trabalhando, porque se não tiver suor, não chega lá, você não acha, Romão? Não estou te ouvindo. é verdade. Você sabe que essa questão da vaidade, fala. Olha, cuidado que eu estou perdendo o seu som. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Nós precisamos transformar o nosso esforço em resultado. Pouca gente consegue fazer isso. As pessoas, principalmente no Brasil, são muito formadas.
esse esforço em resultado, por exemplo, nas mídias sociais, você sabe, Thaís, uma característica do ego. Né? Então, o ego ele surgiu de uma maneira muito interessante. Resolveu, fez uma reunião, chamou lá os que melhorou? Melhorou? Tô sem som. Melhorou Eu o tô do som aí? lado do meu roteador. Você tá perto do seu roteador? E a gente não está tão perto, né? Então, você quer É começar a novamente? conexão, é a conexão. Agora eu estou te ouvindo. Agora eu também tô te ouvindo. Mas se começar de É novo o, a cair, a gente pode é o, trocar é se o, você é o, puder ficar perto do seu roteador ah, é? aí. Não, não, tô sim aqui. É, então tá bom. Vamos cair, vamos voltar? Já está me ouvindo bem? Vamos cair, vamos voltar. Beleza. Até já. Tá bom. Voltando, segunda parte. Aqui em Portugal a gente vai ao cinema, aí tem um intervalo no meio do filme. Agora a gente fez um intervalo no meio da live. Estamos na segunda parte da live. Pronto. Também. Daqui a pouquinho o César está conosco. A Bru tá Opa! pedindo para você entrar no seu 4G. Para você gastar o seu Não, 4G. eu já tá aqui, já tem aqui. O Beleza. sinal aqui é bom. A gente falava um pouquinho essa coisa da vaidade, né, nas mídias Vaidade do sociais. ego. Eu acho que o ego é um problema da humanidade agora, é horrível. Você sabe que o ego, ele surgiu mais ou menos assim. O diabo queria dominar o mundo, ele não sabia como. Aí um diabo-chefe falou assim para ele: olha, seu diabo, o senhor faz o seguinte, o senhor coloca um diabinho do lado de cada anjo, e aí o senhor vai dominar o mundo, porque a pessoa vai ter um diabinho do lado do anjo, e aí ela vai fazer coisas erradas. E o diabo achou a ideia muito boa e mandou executar. Depois de um tempo, o diabo-chefe volta e fala: olha, não vai dar. Ele falou: mas por quê? Fala: porque Deus tem muito mais anjo do que nós temos de diabo. Aí tinha um diabo trainee que estava ali servindo um café, falou assim: posso dar uma opinião? E o diabo disse para ele: mas você faz o quê aqui? Ele falou: eu sou trainee, estou apenas servindo café aqui. Mas fala, qual é a sua opinião? Ele falou: olha, seu diabo, se o senhor quiser dominar o mundo, o senhor não precisa colocar um diabinho ao lado de cada anjo. Basta o senhor colocar uma dose de ego em cada ser humano. O inferno estará reinando na terra. O ego, ele é danado. Ele nos tira da realidade, ele nos põe num mundo de ilusão. E é difícil vencê-lo. Talvez o nosso maior desafio seja realmente vencer o ego, vencer essa vaidade exacerbada. Eu acho que a vaidade é uma coisa bacana. Ela até nos cuida quando nós usamos com inteligência, com sabedoria. Mas ela nos prejudica quando usamos demasiadamente em direção ao nosso ego maior, né? Então, o que a gente vê muito hoje também é isso. Mas se você voltar no tempo, você vai ver que o ego, ele faz parte do ser humano. Então, desde os primórdios da humanidade, o ego já tomava conta. O que aconteceu é que a mídia social, ela expandiu isso. Então, essa possibilidade de expansão do ego ficou muito fácil. Mas eu acredito que com o tempo, as pessoas tendendo. Eu, por exemplo, que hoje conversam e falam assim: nossa, Romão, eu abro do meu Instagram. Nossa, cada coisa que eu postava, eu não acredito. O que será que melhorou? Melhorou na sua alma, melhorou no seu espírito, melhorou na sua inteligência. Você
você ascendeu, você cresceu, né? Que é justamente isso que acontece. E isso tem sido quase uma constante. Algum amigo ou amiga que já conversou isso com você, mas tem gente que está tirando muita coisa. Fala, puxa, mas por que eu tenho que compartilhar isso? Principalmente Perdendo você. com relação Meus amores, estamos perdendo. Eu quero saber se vocês estão ouvindo o César Romão ou se só sou eu que estou com problemas. Perdendo a conexão. ligados Estamos perdendo. Não estamos conseguindo te ouvir, de Romão. Que excesso de pena. vaidade. E não é isso que faz de você uma pessoa melhor. Você não fica de um prato bacana, por exemplo, prato bacana, e conta a história do prato. Ó, é aí que você está contribuindo a Grande. sua Adorei você falar participação isso. Não tira nas uma mídias fotografia do sociais. prato apenas. Aprenda como Mandar um fazer abraço. o prato, né? Isso sim. Pois, uma tristeza. O áudio está vindo todo cortadinho, todo hackeadinho. Que pena. Agora ouvindo. Então vai. Então, porque o meu, quando eu falo, acho que tá bom. O que tá ruim é o do César. O meu, eu tô aqui do ladinho do meu roteador, que tá bacana. Agora vamos tentar mais um pouquinho, porque eu não quero abdicar de você assim tão facilmente. Quero te ter um pouquinho mais. Quero falar um bocadinho mais com você. Mas se por acaso a gente não conseguir, Ensine a algo. gente Por vai exemplo, você ter que pode tirar encerrar uma mesmo. fotografia num lugar bonito. Vamos lá, então. Você pode fazer coisas. Não, não temos. É uma pena, César. Não estamos tendo. Mas tá bem. A Ana, um abraço para a Ana. Tanta gente falando aqui, oi Tatá, oi Marcos. César, nós não estamos conseguindo te Aqui, ouvir. para mim, por exemplo, é o que está falhando. Não estamos conseguindo te ouvir. Começa de novo. Você não tem como ficar mais perto do seu. Vamos derrubar e Vamos, começar novamente. mas se você ficar no mesmo Pertinho, lugar, ele vai está dar a aqui. mesma coisa. Você tem como mudar de lugar, ficar mais perto do seu Tem, vamos mudar. computador? Então vamos lá. Então eu vou fazer a Mudar. mesma coisa que eu fiz. Eu salvei o pedacinho da live para não perder. E por isso que eu demorei um pouquinho só para entrar. Então eu salvo o pedacinho da live e volto, tá? Então, só para a gente não perder. Tá Vou, bom. vou, vou Tá desligar bom. de novo. Muda para a gente, por favor. Tenta ficar mais pertinho do lugar da internet. Já já voltamos. Paciência, meu povo. Paciência. Outra coisa que a gente tem que aprender a ter, meu povo. E Oi, querida. Melhorou? agora tá bom. Então tá ótimo. Vamos lá. A gente falava sobre a vaidade, né, nas Sim, mídias é um sociais. assunto muito bom que eu não quero desperdiçar. Eu prefiro que você fale tudo de novo. Então vamos lá. Se você falar de novo, eu apago aquele outro pedaço e a gente fica com daqui para frente. Tá bom. Você sabe que a vaidade, ela movimenta o ser humano já há séculos, né, desde o início. E você olha, por exemplo, o ser humano ele sempre quis registrar a sua presença nesse planeta. Se você voltar no tempo e fizer aí uma pesquisa sobre as imagens rupestres, quer dizer, você vai ver que tem imagens de 40 milhões de anos atrás, e a pessoa já botava a marca dela, a mão dela numa rocha, numa parede, numa caverna. Então, o ser humano ele tem uma necessidade intrínseca de dizer eu estou aqui. Ele só não descobriu ainda como, porque, por exemplo,
Se você pegar os painéis rupestres antigos, aquilo nada mais é do que um Instagram da época, né? Onde eles retratavam toda, tudo o que acontecia ali O seu dia a naquela, dia. né, no seu dia a dia naquela comunidade. Então, essa necessidade, ela é antiga, Thaís. O que, o que acontece é que a gente está usando isso de uma maneira que, na minha opinião, não é tão adequada. Até porque as pessoas cansam um pouquinho. As pessoas cansam de ver sempre aquela história, fala, putz, eu não aguento mais, você já deve ter ouvido isso, Thaís, não aguento mais essa pessoa, fica colocando foto de prato todo dia, fica colocando foto de vinho todo dia, fica colocando aqui e ali todo dia, eu vou parar de seguir. Embora não se comente isso, mas o número de pessoas que perdem seguidores tem sido quase equivalente aos que ganham. Então, as pessoas também cansam disso. O que as pessoas não cansam é quando elas sentem que elas são importantes para você. Então, você, por exemplo, faz uma postagem, como eu acompanho você, e as suas postagens são sempre bacanas, são sempre de uma memória fantástica, você mostrando coisas da tua carreira. É isso. As pessoas precisam sentir na mídia social que ela importa para você. Não é o que você... não é o que importa para você mesmo, porque se você avaliar, você vai ver que as pessoas postam o que importa para elas, a maioria. Mas quando você imposta algo que importa para as outras pessoas, elas se sentem importantes de estarem vendo aquela publicação, e aí você está cumprindo o seu papel da mídia social. Mais uma vez, quando acaba tirando o olho de si e olha para o outro, né? Quando a gente consegue entender que o que você está dizendo, o que você está fazendo, pode tocar o outro, pode ajudar o outro. Essa é a visão que tem que se ter da rede social. Sim, 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 acredito profundamente nisso. E também, outra coisa que eu sempre digo, que você não pode falar o que você não é e nem vender o que você não é, uma imagem que você não é. Porque a câmera, eu como professora de interpretação para televisão e cinema, há 30 anos que eu dou aula para atores, eu digo que a câmera é a coisa mais maldita, porque ela pega a verdade. A câmera vai no teu olho, enquanto no teatro você está muito mal e você faz a cena bem e ninguém chega. A câmera, ela chega aqui no teu olho, ela vê tua alma. Então, você tem que ser muito bom ator e tem que estar sentindo muito aquele personagem, vivenciando todo aquele personagem com verdade, para que as pessoas acreditem, porque fazer a sério, ser bom na frente da câmera é muito mais difícil do que ao vivo. Ao vivo é mais fácil. A gente tem um distanciamento, a gente tem mais truques, a câmera chega bem dentro do seu olho mesmo. Então ela pega a sua alma. Mais do que tudo, a câmera, ela te traz a verdade do que você é. Então, e com isso também a gente começa a entender que a gente tem que trabalhar com a verdade. Então você tem que dizer aquilo que você acredita. Não adianta você dizer porque o fulano disse, ou que a cicrana disse, ou porque está na moda. Você tem que dizer aquilo que você acredita. Você tem que trabalhar com a verdade. Eu sou assim, eu digo isso o tempo inteiro. Até para os meus alunos, eu falo assim, a verdade, se eu digo que se não está bom, é porque é para você melhorar. A verdade, se ela é dita com amor e de uma forma construtiva, ela nunca vai ser ruim. Nunca. E a Você verdade é sabe, uma busca. A gente tem que estar sempre buscando essa verdade, sabe? Para se comunicar com esse veículo, porque esse veículo ele chega na tua alma. A gente aprende truques para não mostrar o nervosismo, na respiração, na postura, a gente aprende tudo. Mas se você não tiver conectada com uma verdade dentro de você, você não vai tocar ninguém. E a beleza de uma foto, ela fica por alguns segundos, ela enjoa, como você falou. Chega uma hora que eu não aguento mais ver o prato lindo, a roupa linda, o vinho lindo, mas cadê a verdade? Cadê a consistência? O que essa pessoa me diz que me faz sentir? De novo, a verdade e o sentir, né? Cada vez mais, acho que nós todos, seres humanos, estamos, graças a Deus, buscando sentir. Né? você sabe, Sentir é Thaís, fundamental. eu tenho um pedacinho de mim em Portugal, que É, a origem da minha família é da ilha
de São Romão, e está aqui assistindo a gente a minha sobrinha, a Carla Romão, que é coach, aí em Portugal. Olha, Ela é sua vizinha, aí eu vou aproximar vocês aí, viu? Carla Romão está seguindo a gente aqui. Ela vamos tem um sim, quero fazer essa trabalho, ponte, com tem um certeza. Life é trabalho, coach. Eu ela tem também um sou coach. trabalho, Vamos, ela vamos, tem um vamos fazer essa trabalho ponte. Vamos armar uns trabalhinhos maravilhoso aí. juntos. Você sabe que quando o rei Arthur estava morrendo, conta a lenda que Merlin o pegou nos braços e disse assim: Majestade, o que quer que eu diga ao nosso povo? E o rei Arthur responde: a verdade, Merlin, sempre a verdade. Então, a verdade, ela talvez seja um grande desafio. Você sabe que, eu vou te contar aqui no off, como não tem ninguém nos vendo, eu vou contar para eu Não é vou para ninguém contar saber, né? Não é pra não é ninguém para saber, ninguém só saber, você. ninguém sabe nada que acontece no Instagram. Então eu vou contar para você qual é o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida é andar à sombra das minhas palavras. Eu me vigio demais todos os dias com isso. Que lindo. E quando erro, eu procuro ser rígido comigo mesmo. Por quê? Porque essa é a verdade. Nos mantermos no caminho. A gente nunca vai chegar no destino da verdade, mas a gente tem que se manter no caminho da verdade, que é o caminho da justiça, da perfeição. Não existe chegar à perfeição ou chegar a ser a pessoa mais justa do planeta, mas existe o caminho. Então, é nesse caminho que a gente tem que se esforçar para se manter. Por quê? Porque quando você chegar numa determinada fase da sua vida e der de cara num muro, fala assim, mas por que eu cheguei aqui? Por que isso aconteceu comigo? Foi você que fez isso. Com você mesmo. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos na nossa vida. Então, a mentira, ela tem perna curta, corre rápido. E ela também vai destruindo a sua vida. Ela não se torna verdade. Como dizia o rei do marketing de Hitler, repita uma mentira muitas vezes e ela se tornar Gable, será verdade. Nunca uma mentira será verdade. Nunca, 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 nunca. A verdade é filha do tempo. O maior combatedor da verdade, a maior justiça que a verdade tem é o tempo. O tempo faz com que a verdade surja. Então, meu amigo, minha amiga, se você estiver muito preocupado aí em tentar passar algo que não é verdadeiro, não que você seja uma pessoa falsa ou mentirosa, às vezes aquele diabinho, lembra da história do diabinho que eu falei aqui? Ele mexe com a cabeça da gente ali, a gente tem umas recaídas. Mas aí você tem que se vigiar. Uhum. Você tem que se vigiar. Por quê? Porque você vai entrar num terreno que é uma areia movediça, ela vai te engolir. A sua própria vaidade, as suas próprias mentiras, as suas próprias ilusões, elas vão te engolir. E aí você perdeu a coisa mais preciosa que nós temos, o tempo. E até mesmo os amigos que você acabou perdendo por causa disso ao longo da sua vida. A grande, acho que a grande vantagem desse momento todo que a gente está tendo é que a gente está realmente entendendo isso. Que a coisa mais valiosa que nós temos é o nosso tempo e que as grandes alegrias, a grande felicidade, essa felicidade toda que a gente buscava, está exatamente nas pequenas coisas, na simplicidade, no gesto de um abraço, na presença da pessoa que você ama, e a gente está vendo exatamente isso. Então, eu acho também, mais uma vez, agora aqui falando sobre a verdade, mas agora em cima das suas coisas que já está me fazendo levar a um lado mais poético, estamos mais do que nunca na era da verdade. Todas as máscaras estão caindo mesmo, as pessoas estão conseguindo, quem consegue ser alguém que consiga um espaço, ser reconhecido, é quem trabalha com a sua verdade, né? Com o que você acredita, quando você diz o que você acredita, quando você faz o que você acredita e quando você trabalha as suas habilidades, que são suas.
Porque não é que você tenha que fazer alguma coisa, porque eu já vi tanta gente falar isso, ainda mais no nosso meio. Ah, minha mãe queria que eu fosse, meu pai queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse isso, meu pai. E a pessoa queria ser atriz, e ela foi feliz a vida inteira, não foi feliz e de repente não trabalhou a habilidade que ela tinha. E se ela pudesse ser atriz, ou se ela pudesse ser enfermeira, talvez ela fosse melhor do que se ela fosse física, entendeu? Cada um tem que descobrir a sua habilidade dentro do seu mundo, da sua verdade, do que vai te fazer bem e não do que é proposto, que é o certo, é o que temos que atingir. Estamos na época que essa coisa já do que temos que atingir, o que temos que fazer, já está caindo. As pessoas estão buscando mais a simplicidade e, com isso, mais a verdade também. E acho que é uma coisa positiva da pandemia. Você sabe, Thaís, que você já deve ter ouvido aí, né? A gente ouve muito isso. Meu avô dizia isso, minha avó dizia aquilo, né? E as pessoas acabam acreditando que o avô dizia mesmo, que a avó dizia, porque não dá para a gente conceber que um avô ou uma avó mentem. Então, se o meu avô disse, é verdade, né? E O o que que respeito, acontece? né? O respeito, né? Aí vem o respeito pelo avô. Não, meu avô falou, é verdade. Acontece que nós fomos oficializados dentro desse contexto de que os mais velhos sabem mais e nós temos que ouvi-los. Pelo menos a minha geração, essa geração de hoje, ela já é mais rebelde, já é mais difícil, né? A gente, É verdade. a gente escuta, você não sabe nada disso, você não entende. Na tua época não tinha isso, então a gente ouve muito isso. Nós vamos construir agora uma geração com mais liberdade. Nós estamos construindo uma geração com mais liberdade, principalmente os jovens de hoje. Eles estão ainda um pouco perdidos em relação às suas decisões, porque a cabeça deles funciona muito rápido, eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A pessoa faz um ingresso numa companhia, ela já quer a cadeira do presidente, né? Então, essa geração pula degraus. Mas é uma geração que vai ser melhor que a nossa, vai aperfeiçoar mais esse nosso universo, porque a inteligência deles, eles têm um diagnóstico, né, muito melhor que o nosso, uma criatividade muito maior. Nós fomos criativos até esse momento que conseguimos construir. Mas as grandes inovações virão ainda aí pela mão de todos esses jovens aí. A criatividade é uma coisa que está totalmente latente agora. Eu acho isso maravilhoso. É outro assunto que é bom a gente falar também. Porque antigamente a criatividade era uma coisa que era só destinada aos artistas, às pessoas que trabalham com marketing, às pessoas. Não! O conceito de criatividade hoje em dia já é outro. Você ser criativo tem que ser uma meta de todo mundo. Eu acho que a criatividade é um aliado para o ser humano para ele conseguir é, melhorar como pessoa, melhorar as suas habilidades, abrir a possibilidade de conhecimento e até de coisas saudáveis, porque você fica mais saudável quanto mais criativo você é, quanto mais você entende o seu potencial, quanto mais você toma consciência de você. Não é só mental, tá? Não é só o trabalho mental que a criatividade te faz, a criatividade te dá até esse suporte físico de você ficar com mais habilidades, né? E todo mundo tem que buscar a criatividade. Digo que a criatividade agora já não faz mais parte dos atores apenas, dos artistas, das pessoas do marketing. A criatividade tem que ser uma busca. E a gente tem que exatamente isso, de novo caindo naquela coisa da disciplina, do estudo e do esforço. Tudo requer um esforço. O aprendizado tem que ter uma labuta. Então, se eu quero trabalhar a minha criatividade, eu tenho que começar a olhar com olhos diferentes. Então, eu tenho que começar a pegar coisas que eu não via, assuntos que eu não sei. Eu agora estou adorando ver coisas de neuro, neuro, neurociência, entender a mente humana. E estou me deliciando com coisas que eu ouço, eu fico horas e falo, uau, que coisa interessante. Porque a gente tem que exatamente abrir a mente da gente com várias coisas.
e trabalhar esse potencial de criar, de ser criativo, com conhecimento exatamente do que não nos é cômodo. Porque tudo que nos é cômodo nos traz atualmente, então, com essa relação do tempo, nos traz um estacionar. Hoje em dia ficou cada vez mais essa relação do tempo, é tudo muito rápido. Eu faço os vídeos e mostro para minha filha, ela fala, você está falando muito tempo, mano. Eu disse, não, minha filha, eu tenho aqui, tudo que eu faço, eu tenho que ter eu tenho coisas que eu preciso dizer para as pessoas, mas eu ouço, eu tenho ouvido, até ouço, minha filha. O ritmo, então, porque a geração dela não suporta ficar vendo coisas mais do que 50 segundos. Um vídeo de 2 minutos para ela é muito. Então, a gente ainda tem que ser criativo com o tempo desse mundo que está cada vez mais louco. E você sabe que... A gente tem que estar aprendendo. O tempo todo. Eu ensino, mas aprendo o tempo todo. E quando a gente não consegue equilibrar isso, as pessoas estão sofrendo da doença do século, né, que é a depressão. Então, a depressão hoje ela atinge um número imenso de pessoas. Muitas pessoas não conseguem sair, muitas pessoas acabam abandonando a sua própria existência por causa da depressão. E a depressão ela vem justamente nesse momento de conflito, né? Quando a pessoa entra em conflito entre o que ela quer, entre o que ela vive, essa verdade machuca. Porque aí vem os arrependimentos, vem o se eu tivesse feito, se eu tivesse mudado, se eu não tivesse feito isso ou aquilo. A melhor maneira hoje é nós nos assumirmos. Eu tenho recomendado isso aos meus leitores. Errou, assume. Acabou. Errou. Não dá tempo de se martirizar. Se você for se martirizar pelas suas coisas todas, você vai acabar desenvolvendo aí uma depressão que talvez você nem saia dela. Talvez você nem saia. E você sabe disso, a carreira artística tem muito disso. Às vezes o artista, aquele mês, aquele ano, ele estava no auge, de repente aquilo era o auge para ele, e de repente aquele fator, aquela novela, aquele tema já não serviram para o próximo ano. E aí ele fala, poxa, mas eu achei que isso ia durar a minha vida toda. Não existe nada que dure a vida toda. Nada. Todas as coisas são vulneráveis. Só vai durar a vida toda aquilo que você cultivar, aquilo que você alimentar. Isso é o que vai sobrar na tua vida. Então, o que é que você está alimentando? Sabe por quê, Thaís? A vida nos dá mais do mesmo. As pessoas vão ter sempre mais do mesmo. Então, você tem que se perguntar qual é o mesmo que você está gerando. A mulher casa, por exemplo, e ela casa com uma pessoa que é alcoólatra. Aí essa pessoa bate nela, ela separa. Aí ela casa com uma outra pessoa que não é alcoólatra, mas passou a beber depois que casou com ela. Aí ela fala assim, meu Deus, eu só atraio alcoólatra no casamento. É exatamente isso. Nós temos um padrão repetitivo de comportamento. Nós precisamos ficar alerta para isso. Nós precisamos combater isso dentro da nossa própria mente. Porque a nossa mente ela vai ali, ela vai atrás daquele seu padrão repetitivo de comportamento. Fala, puxa, eu só arrumo homem chato. Porque quando passa um homem chato, a sua anteninha vai ligar e vai chamá-lo, porque é o mais do mesmo, é o mais do mesmo. Então, qual é o mesmo que você está gerando na sua vida? E o outro ponto importante, Thaís, é assim. Mas a gente tem que realmente saber o que você quer, porque muitas vezes é muito fácil colocar a culpa no outro, né? Só isso, porque só me vem isso, só me vem homem assim, só me vem homem chato, né? Não, é porque o problema está em você, não está no outro, não. Padrão repetitivo de comportamento, é uma atitude sua.
Razão pela qual eu acredito que as pessoas devam renovar o que eu chamo dos seus campos maduros. As pessoas esquecem muito fácil das suas próprias qualidades, elas esquecem muito fácil das suas próprias conquistas. Ela fica achando que a melhor conquista dela é sempre aquela que está para vir, nunca aquela que já passou. Eu me lembro, Thaís, se você me permitir, eu me lembro a primeira vez que eu vi um livro meu na lista de mais vendidos dos principais veículos de comunicação do Brasil e de outros países. Eu não pude, por exemplo, me conter. Se você perguntar para mim, Romão, qual é um dos grandes, eu diria, esse foi um grande momento da minha carreira, porque eu jamais imaginei que um dia estaria lá entre os autores mais lidos, mais vendidos do mundo. Quer dizer, então, eu dou respeito a isso, eu guardo essa memória. A memória que virá amanhã ou depois, se eu vou estar nessa lista ainda, ou se não vou estar, não me importa. Nesse momento, eu estou valorizando essa vitória. As pessoas, elas agem como regadores de grama, sabe? O regador de grama, ele joga a água longe dele, o pé dele é seco. Só se ele vazar. Então, a pessoa está sempre preocupada com aquela amizade que ela poderá ter, com aquele emprego que ela gostaria de ter, com aquele marido que ela gostaria de... Aí ela esquece o que está ao alcance das mãos dela. Então, as pessoas têm que esticar o braço, esticar as mãos, verificar o que está ao alcance das suas mãos e valorize isso de imediato. E deixa a vida acontecer, porque se você tiver que colocar mais coisas ao alcance da sua mão, o destino fará isso. Agora, se você não valorizar nem o que você tem, por que você está preocupado em conseguir mais? E mais uma coisa também, você acaba não vivendo uma coisa que eu acho que é muito importante. E outra coisa que eu também passei a valorizar demais nesse momento de reclusão, que é viver o presente. Apesar do presente não estar bom naquele momento, eu parei para pensar, nós temos que viver realmente o presente. Então, eu vou fazer com que o meu presente fique bom. Eu passei a estudar, eu passei a fazer yoga, que eu estava muito mais preguiçosa quando eu não estava na pandemia do que eu estava na pandemia. Eu passei a utilizar a minha vida mais no presente, porque é o que a gente tem que fazer. Se você fica reclamando ou vivendo do que passou, ou só querendo o que virá, você passa a vida em branco infeliz, porque você viveu sem sentir de novo, precisando sentir. E viver o presente é entender que você é ali que vai ser feliz. Não vai ser feliz lá na frente. Você pode projetar, mas pode ter a memória que mexeu contigo, que eu também trago todas as memórias. Mas o seu momento agora, ele é único, e aquilo que a gente estava falando é o tempo passa, o tempo foi, e se você não viveu esse presente, né? Se você não viveu esse momento. Eu estou vendo aqui um recadinho da Bru, que ela está pedindo o título dos livros. Bru, é muito fácil. Você tem lá no meu site todos eles. Ao longo da carreira escrevi 25 livros, lá no site você tem 13. Chegou às livrarias de todo o Brasil essa semana, Thaís, esse livro aqui, ó. Esse aqui chegou essa semana, que está ao contrário aí, mas está tudo bem. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Esse é o meu mais recente livro. Chegou às livrarias aí, está na Amazon, as pessoas podem encontrar na Amazon. A Amazon já está essa semana fazendo aí a comercialização desse livro, já aceitando pedidos. E Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele reflete muito a minha paixão pela Bíblia, né? Então, como eu sou um leitor voraz, acho que desde criança da Bíblia, a minha palestra foi num púlpito de igreja, quando eu tinha 10 anos, a minha primeira. Então, eu peguei assim os ensinamentos bíblicos que eu acredito que estejam ligados ao sucesso, resumi e coloquei nesse livro, por isso que ele se chama Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Ele faz parte de uma série que virá,
de ensinamentos bíblicos para a felicidade, ensinamentos bíblicos para a espiritualidade, e assim por diante. Eu já estou quase terminando aí essa série de livros que o ano que vem estarão aí no mercado. Que maravilha, que maravilha. E a Semente de Deus, né? Que é o best-seller, best-seller. Isso, Semente de Deus foi meu primeiro livro, fez sucesso. Ele foi lançado em 1991, continua vendendo hoje como se tivesse saído ontem, é uma coisa impressionante. Inclusive é o livro que está em promoção lá no meu site. Você entra lá, faz a aquisição da Semente de Deus e olha que legal, você recebe a Semente de Deus com autógrafo personalizado aí na sua casa ou no endereço que você colocar. E é esse Esse, carinho, esse amor que você dá que faz o diferencial. Né? Você fazendo esse autógrafo personalizado, você está mostrando que aquela pessoa é importante para você. Né? verdade. Isso é um carinho essa preocupação que nós temos que ter. Às vezes, esse carinho, essa maneira de mostrar que o outro é importante, aí faz a diferença e pode fazer muito mais com uma outra pessoa do que a gente imagina, né? O nosso Olha, público olha, faz a nossa carreira, né? Tem várias perguntas aqui, eu não sei se eu posso ir me respondendo aqui. responde o que fazer ao levantar. Alguém está perguntando para você dizer o que fazer ao levantar. Uma dica para fazer o que fazer ao levantar. Uma vez, eu vou falar a história do avô aqui, né? Uma vez eu falei para o meu avô assim: vô, o que a gente faz para não morrer? Ficar vivo, né? Então, É simples. a primeira coisa que eu acho que a gente faz quando a gente levanta é justamente isso. Você tem que sentir a vida, você tem que se sentir vivo. É impressionante como as pessoas não valorizam isso. Hoje nós temos milhões de pessoas no mundo que amanhã não vão acordar por causa desse vírus. Temos mais um grande número que já partiram. Quer dizer, de repente você está ali, você acordou, você está vivo. Então a primeira coisa quando você acorda, na minha opinião, é você valorizar a sua vida, a sua chance de existência. Essa é a primeira. O resto, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Sem disciplina é complicado. As pessoas têm muito pouco planejamento aqui no Brasil, né? Então, eu sempre recomendo que as pessoas... Não é, Romão, vou ter que ser metódico? Não, mas pelo menos seja uma pessoa disciplinada. Tem ali o seu horário para você tomar o seu café, ler as suas notícias, porque você vai facilitar. Pessoas organizadas e disciplinadas, minha querida Thaís de Campos, sofrem menos. E você, como grande atriz, sabe disso, porque a disciplina que você tinha que ter e tem para poder ler os roteiros e tudo mais, né? Sofria lá no estúdio quem não tinha disciplina, não é verdade? Agora, se você tem disciplina, você sofre menos. Pessoa organizada sofre menos, procura menos as coisas. Não, e assim, a princípio pode parecer mais complicado. A disciplina, ela faz com que você amenize a tarefa. A princípio, por exemplo, você falou de decorar um texto. Por exemplo, decorar o texto. A princípio, você pode ter uma dificuldade de decorar o texto, mas o exercício, o fazer, o entender, o buscar a forma de fazer isso, e quanto mais se faz, mais fácil fica. Então, a disciplina faz com que também as coisas fiquem mais amenas, porque cada vez mais você vai arranjando formas de fazer aquilo de uma forma melhor, né? E menos A sofrida. gente tem que ter, Thaís, nós temos que reduzir o nosso tempo de desperdício de ideias. Nós temos que fazer o básico e ir ajustando à medida do possível. A gente tem que ter projetos que são possíveis e não prováveis. Né? Essa diferença, o brasileiro é provável. É provável. Não, tem que ser possível. Né? E o futuro, como você disse no início, ele não é mais como foi. Então, tudo que você fizer, Romão, mas o meu sonho é grande. Ok, então
você fatia seu sonho em partes executáveis. Deu para entender? Ó, Romão, o meu sonho é grande, eu quero ser a melhor atriz do mundo. Bom, tudo bem, então tá bom, você está aqui, seu sonho é ser a melhor atriz do mundo. Agora você fatia em partes executáveis. Qual é a primeira competência que você tem que desenvolver? Olha, eu tenho que ter aula com a Thaís de Campos, então comece. E aí você vai executando essas partes. Quando você menos esperar, você já realizou aquilo que você queria. O que eu sinto hoje é que as pessoas pensam muito em coisas que não são executáveis. Essas coisas são muito mais prováveis do que possíveis. Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Olha, isso que eu estou querendo é possível ou é provável? Ah, é provável. Então eu tenho que repensar isso. Eu tenho que tornar o provável possível. Como seria ser um profissional do futuro utilizando as redes sociais, as câmeras nas redes sociais? Sim, para você utilizar as redes sociais, você tem que ter, primeiro, o que ele está falando, muito disciplina, propósito e conhecimento. Tem que aprender a utilizar a câmera. Tem milhões de truques. A gente aprende a como olhar, como falar, a respirar, a trabalhar a sua respiração de forma com que você fique mais calmo. Mas mais do que tudo, eu acho que a dica maior que eu dei hoje aqui é que você tem que trabalhar com a verdade, mais do que tudo. A gente buscar sempre falar o que realmente você acredita. E mais do que nunca, agora estamos falando também, pense bem no que você quer, pense bem no que você busca, né? Tenha um objetivo direto, certo? E vá atrás desse objetivo, tenha disciplina. O Romão falou uma vez que quando tomamos uma atitude errada, ela nunca mais vai deixar a gente arrumar a vida por conta da decisão errada. Por favor, o tempo vivo com essa dúvida que o senhor falou. Olha, é assim, a nossa vida, Thaís, ela é feita por duas colunas. A coluna das escolhas e a coluna das decisões. Você vai viver exatamente o que você escolher, você vai viver exatamente o que você decidir. Uma decisão errada, ela pode fazer parte da sua vida, mas ela não pode tirar de você a sua vida. Errou? Você errou, mas só que ali você não pode parar de viver por causa daquilo. Você teve um casamento, por exemplo, que não foi feliz. Pô, nunca mais eu vou me casar na vida, não quero mais saber de homem, não quero mais saber de mulher, não quero mais saber de marido, de esposa. Eu perdi um emprego numa montadora que eu tinha, nunca mais quero trabalhar numa montadora. O que as pessoas, na maioria das vezes, faz é isso. Ela insere aquela falha, aquele erro na vida dela e deixa de viver. Então, a gente não tem como mudar o que já passou. Mas aquilo não deve fazer parte da sua vida. Você não deve se transformar numa pessoa má pelo mal que te fazem. Olha só, guarda isso aí, escreve aí. Você não deve se transformar numa pessoa má pelo mal que te fazem. Agora eu vou ser ruim porque todo mundo é ruim comigo. Agora eu vou ser uma pessoa desonesta porque só tem desonesto no mundo. Ora, você está ditando a sua vida pela regra dos outros. Você tem que ter a sua própria regra de existência. Com certeza. E não existem só pessoas ruins, e não existem só pessoas más. Você tem que também achar a tribo certa. Porque, de repente, você está repetindo um padrão que é um padrão que está fazendo com que você vá em busca da pessoa errada. Comece a ver o padrão que você está fazendo para você modificar as suas escolhas, para você escolher coisas diferentes, coisas que te façam bem. Você falou de tribo, Thaís. Você sabe que antigamente as tribos se reuniam ao redor do fogo, né? Então, as tribos colocavam ali a chama à noite. Hoje, o fogo das tribos é aqui, é o Instagram, né? A mídia social.
nós estamos aqui acendendo uma fogueira, tá certo? Uhum. E contando histórias em torno dessa fogueira, com todas essas pessoas queridas aí que estão nos acompanhando. Esperamos que estejamos fazendo alguma magia pelo poder desse fogo de ajudar algumas pessoas a transformar e melhorar algumas pessoas, né? E eu acredito nisso, nessa magia da transformação do ser humano. E acho que a Bru está pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre a maratona. Eu vou falar sobre a maratona rapidamente e vou agradecer imenso. Que coisa boa, que live deliciosa. Eu sabia que eu ia me deliciar tanto com você. Eu estou totalmente feliz de poder ter tido esse bate-papo, trocado essa figurinha e coisas lindas que eu aprendi com você, Romão. Que bênção, que prazer enorme estar com Obrigado, você. Thaís. Obrigado. Eu estou vendo a Fabrícia aqui, ela falou assim, perfeito, nada é permanente. Fabrícia, você sabe que as pessoas não mudam, elas só se revelam. Então, esse é um... As mulheres, principalmente, falam assim para os maridos depois casados, meu amor, quando você casou comigo, você não era assim. Ele era, você que não viu. Você que não viu. Você que não viu. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa coisa da perfeição, porque muitas vezes, Fabrícia e minha querida Thaís de Campos, pode ser uma projeção nossa. Nós projetamos naquela pessoa a nossa ideia de perfeição. E aí o tempo vai passando, você não consegue projetar, a projeção vai se dissolvendo, e aí você enxerga a realidade. Você vê que você casou com um sapo mesmo, que ele não era príncipe, que os defeitos vão surgindo. Então, é como eu disse aqui, Fabrícia, não existe o destino chamado perfeição. Existe o caminho que nós devemos caminhar no caminho da perfeição. Concordo plenamente. Maravilhoso, maravilhoso. Mais um ensinamento, uma aula fantástica. Todos os seus ensinamentos são aulas fantásticas. Eu vou falar rapidamente sobre a maratona Revelando os Segredos da Câmera para as redes sociais. Para agora, eu resolvi fazer uma maratona para ensinar as pessoas que não são atores, porque eu vi a necessidade que todo mundo está tendo. Eu vejo tanta gente na frente da câmera que não tem ideia de como lidar com ela. Então, eu quero ajudar essas pessoas a entenderem mais esse veículo e para poderem fazer uma coisa com melhor qualidade, dominar o medo, entenderem, porque mais do que tudo, quando a gente não percebe do que a gente está falando, como a gente está mexendo com aquilo, a gente fica com mais medo. Quando a gente entende como funciona, e aí existe uma calma dentro da gente, porque a gente já sabe o que fazer, né? E aí o exercício, a prática, vai fazer com que vocês façam isso de uma forma mais tranquila. Então, é uma maratona, são 3 dias de aula ao vivo comigo, onde eu vou ensinar os segredos da câmera para quem não é ator e precisa utilizar as redes sociais, tá? É isso. E quero agradecer demais, mas demais mesmo, a todos os ensinamentos, a presença de vocês, Luciana, Pepa, que é sua... Pepa é sua sobrinha? Não, Pepa não. Carla Romão, Carla Romão. Carla Romão, eu quero te encontrar aqui em Portugal. Vamos tomar um vinhozinho. Deixa a gente vacinar primeiro. A vacinação começa amanhã aqui. Os médicos já começam a ser vacinados amanhã, vacinação gratuita, em escala para todo mundo até julho do ano que vem. Então, vamos tomar nosso vinho. Obrigada, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? O microfone é seu. Tá bom. Thaís de Campos, eu me sinto muito honrado desse nosso encontro. Você é uma pessoa muito querida. O nosso país te ama, você sabe disso. Eu sou seu fã. As suas participações na televisão brasileira são inesquecíveis, estão aí para a nossa história. E eu desejo a você muito sucesso. Inclusive, eu quero recomendar que, se você tiver alguma dificuldade de comunicação, faça esse treinamento com a Thaís, porque nós, quando estamos preparados para enfrentar uma situação, a gente enfrenta com mais tranquilidade. Então, eu quero recomendar aqui às pessoas que estão nos assistindo
que faça essa maratona de 3 dias de conhecimento com a nossa querida Thaís, que tem muita coisa boa para ensinar. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todos. Eu vi que quem estava aqui era o Petruc, que eu amo, Petruc. Saudade de você. Beijos a todos. Obrigada, Bru, pela assistência, pela ajuda. Obrigada a todos. Beijo grande. Vou salvar a live, vai ficar lá tanta coisa boa. Vocês vão poder ver e indicar aos amigos, tá? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, querida. Um abraço. Beijos, abraços. Tchau. Tchau. Beijos a todos.